people, how are you? So, in this video, we are going to review all the grammar we had during file 1 of our book, okay? So, I'm going to share my screen so you can see what is happening there. So, starting with word order in questions. Make it bigger. Right, so I already told you we have two kinds of question, yeah? A gente tem dois tipos de pergunta. As yes, no questions, então perguntas cujas respostas vão exigir um sim ou um não, né? Então, em português, né, por exemplo, você está feliz? Você é estudante? Você tem um cachorro? Ah, ela gosta de sorvete, né? São perguntas que exigem sim ou não como resposta. E a gente ainda vai ter o que a gente vai chamar de WH questions. As WH questions são aquelas perguntas que exigem mais informação. Então, eu não consigo responder com sim ou não, mas com uma informação. Onde, como, quando, por quê? When, where, what, which, how much, how old, what time, yes, ok? Então, começando pelas perguntas que exigem yes, no questions, yes? Aqui a gente vai ter a estrutura de ASV, yeah? ASV, auxiliar, sujeito, verbo. Uma pergunta, uma yes, no question no presente, por exemplo. Do you live with your parents? Auxiliar, sujeito, verbo. E aí o complemento. Yes? Uma pergunta no passado. Did you take a vacation last year? Auxiliar, sujeito, verbo. Ok? Se nós temos o verbo to be, lembra que o verbo to be funciona como auxiliar dele mesmo, ok? Então, em vez da gente ter auxiliar, sujeito, verbo, a gente só vai ter o verbo to be que na pergunta passa para frente do sujeito. Então, na afirmativa, a gente tem sujeito, verbo. Na pergunta, a gente tem o verbo to be antes do sujeito. Afirmativa, por exemplo, she is happy. Pergunta, is she happy? Yeah? Alguns exemplos aqui, por exemplo, we have, are you hungry? So, hungry, com fome, faminto. Yeah? Are you hungry? Or, is there a bank near here? Lembra lá que o there is e o there are funcionam como o nosso verbo haver em português, né? There is, quando é singular, there are, quando é plural. E quando é pergunta novamente, verbo to be passa para frente, like here. Is there a bank near here? Há um banco perto daqui? Then we have. Então, nós temos as perguntas com vásvias, que vão ter as question words, yes? A gente fala, eu coloco W porque a maioria delas, what, which, when, where, são com WH, né? Mas nem todas. Lembra, por exemplo, lá do how, né? How much, how old, how tall, yes? So, for example, então, aqui a gente vai ter VASV, a question word, auxiliar, sujeito, verbo. For example, when did you start studying English? Question word, auxiliar, sujeito, verbo. Where does your sister work? Question word, auxiliar, sujeito,
There. What did they talk about? Yeah? Sobre o que eles falaram? Gente, esse about no final para a gente soa esquisito, porque se a gente fala uma frase equivalente a essa em português, a gente começa com a gente normalmente começaria com o sobre, né? Sobre o que eles falaram. Mas em inglês é essa estrutura mesmo, né? Falar sobre, você sempre talk about, mesmo que ele fique lá soltinho no final, o que pra gente soa meio esquisito, right? E quando nós temos as question words, para frases com verbo to be, também vem aqui antes, no início no início da pergunta, antes do verbo to be. Yeah, for example, what, uh, what was that noise? O que foi aquele barulho? Yeah. Where are you from? De onde você é? Where were you born? Onde você nasceu? Yes? Tranquilo, então, né? Últimos comentários aqui. Então, use this word order. Então, lá, a estrutura do ASV ou VASV, que eu já passei para vocês, né? Auxiliar, sujeito, verbo, ou WH word, né? Question word, auxiliary, subject, base form of the verb. Question word, auxiliar, sujeito, verbo. For example, where did you go? E para verbo to be, na pergunta verbo to be passa para frente do sujeito. Okay, so now, very, very simple. We have seen this many times. A gente já viu muitas vezes, né? Revisando mais uma vez. Temos aqui o simple present, presente simples. Presente simples, ele vai mudar dependendo do sujeito que eu tenha, ok? Então, se o sujeito for I, you, we, they, eu tenho uma forma. Se eu tiver he, she, it, vai mudar um pouquinho, ok? So, com I, you, we, they. Na afirmativa, muito simples. Então, sujeito e verbo. So, I work at home. Ou se eu tiver um advérbio ali de frequência, o advérbio de frequência vai ficar entre o sujeito e o verbo. For example, I usually work at home. I always work at home. I never work at home. Ok? Se eu tiver negativa, vou ter o do not ou don't entre o sujeito e o verbo, ok? So, for example, they don't live near here. I don't live near here. We do not live near here, ok? E se eu tiver pergunta, yes, no question, lembra lá? Auxiliar sujeito verbo, auxiliar para I, you, we, they. No presente é o do. O que que o do quer dizer aqui? Aqui o do não tem significado nenhum. Ele por si só não quer dizer nada. O que que ele faz? Ele faz com que a gente saiba que o nosso verbo aqui está no presente. Então, do you speak French? É, você fala francês? Yeah. O do por si só não tem significado, mas a gente, por ter o do aqui, a gente sabe que que o verbo aqui está no presente, que é você fala francês, não você falou francês, ou você falará francês, ou você falava francês. Yes? Você fala francês no presente. Respostas curtas, short answer, yes, I do. No, I don't. Okay. Then we go to he, she, it. Pretty simple, pouca diferença. Basicamente, no presente, na afirmativa com he, she, it, a gente vai ter um S no verbo,
ok? Então, I work at home, but she works at home, ok? For example, Holly knows me very well. A Holly me conhece muito bem. E se for negativa, o don't vira doesn't ou does not. So, for example, it does not often rain here. Não chove frequentemente aqui, right? Se aqui eu tivesse, em vez de eles não moram perto daqui, ela não mora perto daqui, ficaria she doesn't live near here, ok? Se eu tiver um advérbio de frequência, lembra lá dos advérbios de frequência? Usually, often, never, sometimes, always, ok? Ele vai, então, depois do doesn't ou depois do don't, depois da negativa e antes do verbo, ok? Pergunta, o auxiliar, em vez de do, vai ser does. E o verbo volta para base form. Não leva mais o S já aparece aqui. Igual na negativa, ok? Na negativa, o S já está no doesn't. Verbo na base form. Na pergunta, o verbo já está no does. O S já está no does, certo? Então, novamente, o verbo volta para base form, certo? O verbo só vai levar S aqui, ó, na afirmativa. Só aqui, ok? Então, pergunta, does Alice like jazz? Não does Alice likes jazz, ok? Errado. Só o correto, does Alice like jazz? Só tem o S aqui, já no does. Short answers, yes, she does. No, she doesn't. Então, algumas observações aqui. Use the simple present for things you do every day, week, year, or for things that are generally true or always happen. Então, a gente vai usar o presente simples para coisas que acontecem dentro de uma rotina. Todos os dias, ou toda semana, ou todo ano, ou nunca, mas ainda assim o nunca é uma rotina, né? Então, para coisas que acontecem dentro de uma rotina ou que são, geralmente, que são uma verdade, né? São um fato. Then, use don't, doesn't to make negative sentences and do, does to make questions. Então, para frases negativas, do not ou don't. E se for he, she, it, o sujeito, does not ou doesn't. Para pergunta auxiliar, do, para you e they, does, para he, she, it. Ok, then. A gente falou, então, que é muito comum que a gente falou que uma das formas de se usar o simple present, então a gente vai usar o simple present para rotinas e a gente vai usar o simple present ainda para frases que são tomadas como verdade, né? Fatos. Ok. Como a gente vai usar para falar de rotina, é muito frequente que a gente use advérbios e expressões de frequência, né? Como, por exemplo, a gente tem aqui always, usually, often, sometimes, hardly ever e never, né? Então, sempre, usualmente, frequentemente, às vezes, quase nunca ou raramente e nunca, ok? A posição desses advérbios de frequência, então, é entre o sujeito e o verbo. Por exemplo,
We often go out on Friday night. Yeah? Se eu tiver negativa, depois da negativa. She doesn't usually study on weekends. Exceção ali, então, a gente normalmente tem entre o sujeito e o verbo, exceção quando esse verbo for o verbo to be. Quando for o, então, sempre vem antes do verbo. Exceção quando é o verbo to be. Quando a gente tem o verbo to be, vem depois do verbo to be. For example, I'm never sick, or he's always late for work. Ok? Então, esses foram os advérbios de frequência. E a gente ainda tem expressões de frequência, né? Uma vez por dia, todos os dias, 2 vezes por semana, yeah? Quando a gente tem essas expressões, aí a gente vai ter elas lá no final da frase. For example, she gets up early every day. We have English classes twice a week. E assim por diante. Ok? Então, aqui tem um resuminho disso que eu comentei com vocês, né? We often use the simple present with adverbs of frequency. Então, frequentemente, usamos o presente simples com esses advérbios de frequência. Always, usually, often, sometimes, hardly ever, never. Advérbios de frequência vão antes do verbo principal. Advérbios de frequência vão depois do verbo to be. Então, por exemplo, we have here, she's never sick, not she's sick never, okay? Remember to use a positive verb with never. Então, isso é igual ao português, tá, gente? Quando a gente vai usar uma frase, ainda que o sentido seja negativo, a gente vai usar ela na afirmativa se a gente usar com nunca. Ó, igual ao português. A frase aqui, ó. It never rains. Nunca chove. Eu não posso dizer nunca não chove, né? Ou eu nunca não estou atrasado, né? Eu nunca estou atrasada, ok? Então a frase é afirmativa, muito embora o sentido seja negativo, ok? Expressions of frequency, example, every day, once a week, etc., usually go at the end of a sentence. Então, essas expressões de frequência, em geral, no final da frase. Ok, último tópico de gramática do nosso file 1, present continuous. Present continuous bem tranquilo, né? Então, a gente vai ter lá na afirmativa, a gente sempre vai ter sujeito, verbo to be no presente, I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are, mais verbo com ing. For example, I am working, you are working, they are working, she is working, he is working, yeah? Se for negativa, verbo to be, passa para o passado. I am not. You are, you aren't, or you are not. He is, he isn't, or he is not. Assim por diante, ok? Só colocar o verbo to be lá no passado e, novamente, verbo com ing. So, she is working, she isn't working. We are working, we aren't working. E assim por diante. E se tivermos uma pergunta, verbo to be passa para frente do sujeito. Are you working? Yes, I am. No, I'm not. Is he working? Yes, he is. No, he is not. Ok? Vamos usar o present continuous para falar de
Vamos usar o present continuous para falar de situações que estão acontecendo exatamente nesse momento. Perdi a página, tudo bem, já encontro de novo. Para falar de situações que estão acontecendo exatamente nesse momento, né? Equivalente lá ao nosso ando, endo, indo, eu estou comendo, eu estou dormindo, eu estou estudando. Ou ainda para falar de coisas que vão acontecer num futuro muito breve, certo? Por exemplo, eu estou viajando para São Paulo amanhã. I'm traveling to São Paulo tomorrow. Posso usar dessa maneira também, similar to Portuguese, ok? Ahn, dica: verbos que a gente usa para descrever estados ou sentimentos, no geral, a gente não usa no present continuous, a gente usa no present simple. Então, por exemplo, I want, I need, I like, não, não é muito não é muito comum nem muito apropriado. Não soa muito legal eu dizer I'm wanting or I'm needing. Então, normalmente presente simples, tá? I want, I need, I like. Certo? Então, é isso por enquanto. Nos encontramos em breve.